Naqueles dias, haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Há milhares de anos, o homem olha para seu passado, e não consegue compreender os primeiros capítulos da história de sua existência. O livro do Gênesis revela que seres diferentes da raça humana que hoje conhecemos coabitaram com o homem. Mas quem seriam estes seres? Como chegaram até aqui? E por que eles já não estão entre nós? Hoje, nós vamos analisar as Escrituras Sagradas para entender os mistérios que envolvem os primórdios da nossa história. Uma das citações bíblicas mais difíceis de serem compreendidas encontra-se no capítulo 6 do livro do Gênesis. No verso 4, o autor bíblico expressa 3 afirmativas que têm causado controvérsias dentro do estudo teológico. A primeira é que existiam gigantes na terra. A segunda é que os filhos de Deus tomaram para si mulheres de entre as filhas do homem, e estas lhes geraram filhos. E a terceira é que estes foram os heróis e valentes da antiguidade. Muitos teóricos e historiadores se deparam com estas informações e não são capazes de explicá-las, porque também não conseguem compreendê-las. Alguns teólogos até recorrem ao argumento do conformismo da incompreensão humana. Afirmam que somos incapazes de entender todo o conteúdo das Escrituras Sagradas, e que nestes casos não se deve questionar. Porém, a própria Escritura afirma: o soberano não realizará nada sobre a terra, sem primeiro revelar os seus desígnios aos seus servos escolhidos. Amós, capítulo 3, versículo 7. As Escrituras Sagradas nos foram deixadas para que os escolhidos tivessem a compreensão da história da criação do universo e da redenção do planeta Terra. Entretanto, para chegarmos a uma conclusão neste assunto e compreendermos os fatos que se sucederam nos primeiros milênios de nossa existência, devemos ser capazes de responder as seguintes questões: quem foram estes gigantes? Quem eram os filhos de Deus e as filhas do homem? E quem foram os heróis e valentes da antiguidade? Ao nos deparar com o texto contido em Gênesis 6:4, nos vêm as imagens dos personagens conhecidos através das fábulas e da mitologia greco-romana. Há muito tempo este conceito vem sendo formado em nossas mentes, o que dificulta a compreensão das verdades contidas dentro das Escrituras Sagradas. Porém, os gigantes que aparecem no livro do Gênesis são muito diferentes dos apresentados nas produções cinematográficas hollywoodianas. Hoje, baseando-se em conclusões de pesquisadores e nas diferentes versões da Bíblia, já podemos afirmar que os gigantes, mencionados no capítulo 6 do livro de Gênesis, têm nome: Nefilins. Assim eles eram chamados.
Em sua obra intitulada Commentary on the Bible de 1831, o teólogo britânico Adam Clarke afirma que a versão em grego da Bíblia, também conhecida como Septuaginta, traduziu o termo Nefilins pela palavra grega, que significa literalmente nascido da terra, e as traduções seguintes verteram o termo para gigantes. De acordo com Clarke, essa tradução constitui um equívoco, que se deu porque os tradutores não conheciam o verdadeiro significado do termo em hebraico, e portanto buscaram associá-lo a algo que estivesse dentro da compreensão humana. Hoje, as principais versões bíblicas já trazem o termo Nefilins em seus relatos. Então, quem eram os Nefilins? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis capítulo 6, versos de 1 ao 4. Quando lemos o relato de Gênesis 6, é comum fazermos uma mesclagem entre as afirmativas, misturando os elementos e o contexto. A maioria dos teólogos e pesquisadores afirmam que os Nefilins eram nada mais que os filhos gerados a partir da relação sexual entre os filhos de Deus e as filhas do homem. No entanto, com uma simples análise contextual, podemos declarar que esta afirmação não tem embasamento nas Escrituras. Notem. O autor bíblico começa sua narrativa no verso 1, relatando que quando os filhos do homem começaram a se multiplicar, nasceram-lhes filhas. No verso 2, ele prossegue com a narrativa dizendo que os filhos de Deus, ao verem que as filhas do homem eram formosas, tomaram para si, como mulheres. Com isso Deus decidiu que o seu espírito não lutaria com o homem para sempre, e determinou um prazo de 120 anos para que o homem fosse destruído. Já no verso 4, o autor afirma que naqueles dias haviam Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com as filhas do homem, e delas geraram filhos. Ainda no verso 4, o autor bíblico declara que estes foram os heróis e valentes da antiguidade. Será que já podemos chegar a alguma conclusão a respeito de quem eram os Nefilins? Segundo o relato acima, os Nefilins eram seres que estavam sobre a terra naqueles dias, e também depois quando os filhos de Deus tomaram para si mulheres e elas geraram filhos. Aqui o autor usa o termo naqueles dias, para se referir ao momento citado anteriormente no início do verso 1, onde diz: quando os filhos do homem começaram a se multiplicar na terra. Portanto, não é possível afirmar que os Nefilins foram gerados da relação entre os filhos de Deus e as filhas do homem, visto que sua presença no planeta Terra foi registrada em dois momentos: quando os filhos do homem se multiplicaram, e depois, quando as filhas do homem geraram filhos dos filhos de Deus. Até aqui, podemos concluir que os Nefilins não eram os filhos gerados do relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas do homem. Mas então, quem de fato eram os Nefilins? Porque eles estavam em nosso planeta naqueles momentos. Para chegarmos a estas respostas, é necessário primeiro entender quem eram os filhos de Deus, e quem eram as filhas do homem. Muitos teóricos são categóricos ao afirmar que estes termos foram apenas nomenclaturas utilizadas na narrativa para designar os homens da linhagem de Sete, que se casaram com as mulheres da linhagem de Caim. Porém, mais uma vez não se encontra base nas escrituras que deem fundamento a esta teoria. A começar pelo fato de que Sete não era Deus, portanto seus filhos não poderiam ser chamados de filhos de Deus. Depois, o autor deixa claro que foram os homens quem se multiplicaram, e geraram filhas que foram tomadas por mulher pelos filhos de Deus. Hoje nós temos à disposição um idioma rico e complexo. No dicionário Aurélio Online, estão catalogadas 435 mil palavras. O mesmo não se podia dizer a respeito dos idiomas oriundos da antiga Mesopotâmia.
O hebraico arcaico, utilizado pelos autores das escrituras sagradas, por exemplo, era constituído por aproximadamente 7.000 palavras. E como o hebraico era um idioma pobre em adjetivos, muitas palavras eram formadas por associações de 2 ou mais termos. Quando Yeshua esteve na terra, seus discípulos o descreveram como Filho de Deus. Já o próprio Yeshua se autocaracterizava como Filho do Homem. João e seu irmão Tiago foram denominados de filhos do trovão. Em sua narrativa a respeito do fato descrito em Gênesis 6, o livro de Enoque se refere aos seres que tomaram as filhas do homem como esposa, os chamando de filhos do céu. Isso deixa explícito que o termo filho de era utilizado no hebraico para determinar uma característica ou qualidade. Assim, filho da luz era iluminado. Filho da sabedoria era sábio. Filho da transgressão era transgressor. Filho do céu era celestial. Filho de Deus era divino. E filho do homem era humano. Sendo assim, os discípulos de Yeshua o tinham como um filho de Deus, ou um ser divino, mas o próprio Yeshua se autodenominava como sendo o filho do homem, ou um ser humano. O próprio João disse em Apocalipse que viu no céu um parecido com o filho do homem, ou seja, um parecido com um ser humano. E assim o texto de Gênesis 6 pode ser reescrito na linguagem de hoje, da seguinte forma: quando os seres humanos começaram a se multiplicar na terra, geraram filhas formosas, os seres divinos ao verem-nas, tomaram para si, de todas o que quiseram. Então, podemos concluir que as filhas do homem eram humanas, e que os filhos de Deus eram seres divinos, ou como são referidos no livro de Enoque, seres celestiais. Estes seres celestiais também eram chamados de mensageiros, ou guardiões, os quais conhecemos como anjos. O livro de Enoque afirma: quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhes filhas bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si: vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Disse-lhes então o seu chefe Senjasa: eu receio que não queirais realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles responderam-lhe em coro: nós todos estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano, e sim executá-lo. Então eles juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiriam. Eram ao todo 200 os que, nos dias de Jared, haviam descido sobre o cume do monte Hermon. Chamaram-no Hermon porque sobre ele juraram e se comprometeram a maldições comuns. Enoque, capítulo 6, versos do 1 ao 3. O livro de Judas, citando o próprio livro de Enoque, afirma em seus versos 6 e 7, que anjos desprezaram seus principados, e deixaram suas habitações para se prostituírem, assim como fez Sodoma e Gomorra. Os textos acima deixam claro que seres de outros planetas se rebelaram contra o Criador, e vieram à Terra para gerar filhos com mulheres humanas. Com base na análise acima, é correto afirmar que no passado, seres celestiais ou extraterrestres visitaram o planeta Terra e se relacionaram com mulheres, das quais geraram filhos. E quem eram os Néfilins? Quem foram os heróis e os valentes da antiguidade? No próximo episódio, nós vamos descobrir quem foram os filhos gerados da relação entre os seres humanos e alienígenas, e assim vamos revelar a verdadeira identidade dos Nefilins. Naqueles dias, haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. No capítulo anterior do nosso estudo a respeito de Gênesis 6, nós descobrimos que os filhos de Deus eram seres celestiais, ou de outros mundos, que visitaram nosso planeta.
e as filhas do homem foi um termo atribuído às mulheres humanas. Vimos que, segundo as escrituras sagradas, estes seres celestiais se rebelaram contra o Criador, e decidiram gerar filhos a partir das mulheres humanas. E também chegamos à conclusão que os nifilins não eram os seres que mantiveram relações com as filhas do homem, assim como não podiam ser os filhos gerados a partir daquela relação. Mas se os nifilins não foram os anjos que se relacionaram com mulheres, nem os filhos fruto desta relação, então quem foram os nifilins? Quem foram os filhos que nasceram da relação entre os filhos de Deus e as filhas do homem? E quem foram os heróis e valentes da antiguidade? Hoje, nós vamos mergulhar nos escritos antigos, para compreender os primórdios de nossa existência. Mesopotâmia. Ano 480 da vida de Noé. A terra está corrompida, cheia de violência, maldades e aflição. O homem descobriu a arte da guerra, a feitiçaria, as ciências ocultas, e tem usado todo este conhecimento para o mal. Porém, existe algo ainda mais devastador, que tem colocado em risco todo o planeta, inclusive a integridade dos eleitos. O Criador ouve o clamor de suas criaturas, e a pedido de seus auxiliares mais próximos, decide enviar ajuda. Entretanto, em um determinado momento, se percebe que o aflito se tornou tão mau quanto seu torturador. E só uma completa destruição poderia solucionar o problema. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis, capítulo 6, versículo 3. No texto acima, é possível verificar que o Eterno decretou um período de 120 anos para destruir a humanidade e purificar a terra. Podemos perceber a urgência em executar essa purificação. Porém, isso não seria feito antes que o próprio Deus encontrasse um remanescente, e o meio pelo qual tornasse possível um recomeço de tudo do que foi criado no Éden. Ano 600 da vida de Noé. Um dilúvio destruiu toda a terra, e tudo o que tinha vida sucumbiu. Mas Deus salvou a Noé e sua família. Também preservou as espécies que havia criado no Éden, para repovoar a terra. Um recomeço, uma nova oportunidade para o homem. Mas o que de fato aconteceu sobre a terra para levar o Criador a destruir sua própria criação? Quando nos deparamos com os relatos do dilúvio, não conseguimos entender quais os motivos que levaram o Criador a destruir a terra. Muitos afirmam que Deus trouxe o dilúvio sobre a terra unicamente porque os homens daquela época eram demasiadamente maus. Mas qual é o grau de veracidade nesta afirmação? Será que hoje nós somos melhores do que aquela geração? Ao analisarmos o texto do livro do Gênesis, podemos afirmar que a maldade do homem não foi o único fator determinante na decisão do Eterno em destruir a terra. Se fizermos uma análise contextual, veremos que o motivo pelo qual o Criador trouxe o dilúvio sobre a terra ia muito além da transgressão e desobediência do homem. Notem. No verso 3, o autor afirma: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. No relato acima podemos perceber que o Criador está decidido a destruir toda a carne, e que o homem, por também ser carne, seria destruído juntamente com a terra. Isso é evidenciado no verso 12, quando o autor afirma:
viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Apesar dos homens terem se tornado maus, havia algo ainda pior sobre a terra. Algo que estimulou a maldade humana, e levou o Criador a lamentar por ter feito o homem sobre a terra. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Notem que o Eterno não estava satisfeito em ter que destruir o homem. Mas isso era necessário. Então, por que a destruição da terra se tornou necessária? O autor bíblico nos dá uma dica preciosa quando escreve: "E disse o Criador, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem." Muitas versões bíblicas utilizam diferentes traduções nesta citação. Em algumas versões, aparece o termo contenderá, e em outras, o termo permanecerá, dificultando assim o correto entendimento do texto. O termo em hebraico que aparece aqui é yadon, que significa discutir, lutar ou perseverar. Nas versões mais atualizadas da Bíblia, podemos ler: "Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem." Aqui, a versão King James em inglês apresenta o termo lutar. De acordo com a análise acima, podemos afirmar que o Criador estava em luta com a humanidade, ou pela humanidade. Algo deu errado entre as criaturas, tornando preciso que o Criador travasse uma luta pela humanidade. Porém, o Eterno decide que esta luta não duraria para sempre. A terra seria purificada de toda a carne, no prazo de 120 anos. E como a humanidade também era carne, ela também seria destruída. No verso 4, o autor afirma que naqueles dias os nefilins estavam sobre a terra, e também depois quando os filhos de Deus geraram filhos das filhas do homem. O autor finaliza afirmando que estes foram os heróis da antiguidade, os homens de renome. Notem que no verso 3, descobrimos que existia uma luta. Já no verso 4, nós encontramos os valentes e os heróis. A análise do texto deixa explícito que os nefilins eram os heróis e os valentes da antiguidade. Na tradução da Sociedade Bíblica Britânica, lemos: "Ora, naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos." Os nefilins eram os valentes que houve na antiguidade. Gênesis 6:4. Até aqui, podemos concluir que seres celestiais se rebelaram contra o Criador, e arquitetaram um plano para gerar filhos, a partir das filhas do homem. O livro de Enoque afirma: "Então, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do alto do céu, e viram a quantidade de sangue derramado sobre a terra, e todas as desgraças que sobrevieram. Eles então falaram entre si: o clamor da terra deserta de homens bate mais uma vez às portas do céu. A vós, ó santos do céu, invocam, assim desoladas, as almas humanas, levai o nosso lamento à presença do Altíssimo." Então eles falaram ao Senhor dos mundos: "Tu és o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. O trono da tua majestade permanece ao longo de todas as gerações do mundo, o teu nome é santo, glorioso e louvado em todo o universo. Tudo foi por ti criado, e conservas o domínio sobre todas as coisas. Tudo é claro e manifestado diante dos teus olhos. Tu vês tudo, e nada pode ocultar-se na tua presença. Tu vês o que foi perpetrado por Azazel, como ele ensinou sobre a terra toda espécie de transgressões, revelando os segredos eternos do céu, forçando os homens ao seu conhecimento. Assim procedeu Senjaza, a quem conferiste o comando sobre os seus subalternos. Eles procuraram as filhas dos homens sobre a terra, deitaram-se com elas e tornaram-se impuros, familiarizaram-nas com toda a sorte de pecados. As mulheres pariram gigantes, e em consequência, toda a terra encheu-se de sangue, e de calamidades. Agora, clamam os que morreram, e o seu lamento chega às portas do céu. Os seus clamores se levantam ao alto, e em face de toda a impiedade que se espalhou sobre a terra, não podem cessar os seus queixumes. E tu sabes de tudo, antes mesmo que aconteça. Tu vês tudo isso e consentes. Nos dizes o que devemos fazer." Então o Altíssimo, o Santo,
o Grande, tomou a palavra, e enviou Uriel ao filho de Lameque com a ordem seguinte: dize-lhe, em meu nome, esconde-te, e anuncia-lhe o fim próximo. Pois o mundo inteiro será destruído, um dilúvio cobrirá toda a terra, e aniquilará tudo que sobre ela existe. Comunica-lhe que ele poderá salvar-se, e que seus descendentes serão mantidos por todas as gerações do mundo. E a Rafael disse o Eterno: amarra Azazel de mãos e pés, e lança-o nas trevas. E a Gabriel disse o Criador: levanta a guerra entre os bastardos, os monstros, os filhos das prostituídas, e extirpa-os do meio dos homens, juntamente com todos os filhos dos guardiões. A Miguel disse o Senhor: vai, e põe a ferro sem jaza, e os seus sequazes, que se misturaram com as mulheres, e com elas se contaminaram de todas as suas impurezas. Quando os seus filhos se tiverem eliminado mutuamente, e quando os pais tiverem presenciado o extermínio dos seus amados filhos, amarra-os por 7 gerações nos vales da terra, até o dia do seu julgamento, até o dia do juízo final. Extermina os espíritos de todos os monstros, juntamente com todos os filhos dos guardiões, porque eles maltrataram os homens. Purga a terra de todo ato de violência. Toda obra má deve ser eliminada. Que floresça a árvore da verdade e da justiça. Enoque, capítulos 9 e 10. De acordo com a análise de Gênesis 6, e do livro de Enoque, é correto afirmar que o Criador travou uma guerra em defesa de sua criação, e enviou a este mundo seres que lutaram bravamente para defender o planeta. Ao contrário do que é dito, os Nefilim são guardiões, guerreiros celestiais que foram enviados à Terra para proteger o homem das investidas dos anjos rebeldes, que planejavam destruir a criação. No próximo episódio, nós vamos descobrir quem foram os filhos, nascidos da relação entre os anjos e as filhas do homem. E então vamos compreender qual foi a grande ameaça que levou o próprio Criador a destruir tudo aquilo que criou. Não deixe de assistir o Entendendo Gênesis 3. Nenhum animal conseguiu despertar tantas emoções no homem quanto os dinossauros. Pessoas no mundo inteiro acreditam que esses répteis gigantes viveram há mais de 100 milhões de anos atrás e foram exterminados em massa por uma catástrofe cósmica. Muitos acreditam que um dia eles dominaram o planeta Terra. Nos últimos séculos, novos ramos da ciência estão surgindo, com o objetivo de desenvolver pesquisas e estudos que comprovem a veracidade da teoria dos dinossauros como apresentada pela paleontologia. Então, quais são os fatos que demonstram que os dinossauros dominaram a Terra há mais de 100 milhões de anos atrás? Quais são as principais dificuldades dos cientistas em comprovar suas teorias? E o que teria realmente exterminado os dinossauros? Hoje, nós vamos viajar para o passado, a fim de compreender os mistérios da pré-história. Inglaterra, 1842. Biólogo, anatomista e paleontólogo, Richard Wayne, utiliza pela primeira vez o termo dinossauro para descrever um grupo de fósseis, até então descobertos. O termo latim dinossauria, proposto por Richard para classificar os grandes esqueletos de répteis extintos, que haviam sido recém-descobertos no Reino Unido, tem origem na palavra grega, que significa lagarto terrível, apesar desses animais serem répteis, e não lagartos. O uso desse termo se expandiu, enquanto novas descobertas aconteciam na Europa e América do Norte. Os fósseis são restos de seres vivos, ou evidências de suas atividades biológicas, preservados em diversos materiais. Essa preservação
Ocorre principalmente em rochas, mas pode ser encontrada também em materiais como sedimentos, gelo, piche, resinas, solos e cavernas. Os fósseis se formam a partir de distintos processos de fossilização. Após os eventos de morte do organismo, transporte de material orgânico e soterramento. O primeiro fóssil de dinossauro de que se tem notícia foi encontrado na China, e a descoberta está registrada em um livro de mais de 1.700 anos. Na época, porém, os chineses acreditaram que se tratava de ossos de um dragão. Assim, o primeiro dinossauro, oficialmente descrito, foi achado em 1676 na Inglaterra, e foi datado em rochas do período Jurássico com 166 milhões de anos. Como ainda não se sabia nada sobre dinossauros, os cientistas pensaram que aquele era um osso da perna de algum gigante descrito na Bíblia. Posteriormente ficou definido que o osso encontrado em 1676 pertencia a um megalossauro, o primeiro dinossauro montado pelos paleontólogos. Embora existam milhares de fósseis conhecidos, a fossilização é um evento muito raro, porque a matéria orgânica dos seres vivos tende a ser rapidamente decomposta. Logo, para que um organismo seja fossilizado, se faz necessário que este tenha uma morte em condições que facilitem a sua conservação. Seus restos devem ser cobertos por sedimentos o mais rápido possível. Os fósseis são resultado da ação de 3 elementos principais: abundância de água, soterramento rápido e falta de oxigênio, ou seja, sem esses 3 elementos combinados simultaneamente, não poderia existir fósseis. Ambientes com pouco oxigênio, e portanto sem degradação, e com muita sedimentação, como pântanos, leitos marinhos profundos, fundos de lagos e até mesmo enxurradas de lama, são os melhores para fossilizar um organismo. A descoberta de um fóssil é um momento de realização para os arqueólogos. Daí se começa o processo de datação do achado, e quanto mais antiga for a relíquia, maior será seu valor para a paleontologia. Mas como é possível descobrir a idade de um fóssil? A idade de um fóssil é estimada através da datação radioativa. Esse método se baseia no fenômeno da radioatividade, e foi descoberto no final do século XIX. A radioatividade faz os átomos perderem partículas, de prótons ou nêutrons, na forma de radiação, causando variação no seu número de massa, ou em seu número atômico. No caso de fósseis de seres vivos, costuma-se usar o carbono 14 para fazer a datação. O carbono 14 está presente no processo de fotossíntese, e em consequência disso, todos os seres vivos possuem em sua composição geral certa porcentagem de carbono 14, ainda que em pequena quantidade. A datação de um fóssil pode ser feita com base no percentual já conhecido do carbono 14, presente na matéria viva. Porque quando o ser vivo morre, inicia-se uma diminuição da quantidade de carbono 14, devido à sua desintegração radiativa. Porém, o carbono 14 tem uma meia-vida de apenas 5.700 anos. Isso significa que um organismo morto e fossilizado há 11.400 anos apresenta apenas um quarto da quantidade de carbono 14 existente no mesmo organismo vivo. Dessa forma, a datação por carbono 14 só é viável para fósseis de até 60.000 anos. Para fósseis mais antigos, os cientistas utilizam o mesmo método, mas com a utilização de elementos radioativos de meia-vida mais longa, como por exemplo, o potássio, que apresenta uma meia-vida de 1.200 bilhões de anos, ou o urânio 238, que tem uma meia-vida de 4,47 bilhões de anos. Entretanto, é preciso afirmar que os métodos utilizados para datar os fósseis dos dinossauros apresentam um grande viés que os cientistas ainda não conseguem explicar. Observem. Se para definir a idade de um fóssil, os cientistas se baseiam no cálculo comparativo entre a quantidade habitual encontrada na matéria viva e aquela que foi descoberta no fóssil, qual seria o grau de fidelidade na datação de um fóssil de dinossauro? Se não se tem acesso ao tecido vivo para se fazer uma comparação precisa. Como que os cientistas encontraram o percentual destes elementos existente no tecido vivo dos dinossauros?
Se, segundo os próprios, o último dinossauro morreu há mais de 60 milhões de anos. Outra questão referente aos dinossauros, que a ciência ainda não conseguiu fechar, está relacionada à sua extinção e fossilização. Neste campo, existem muitas teorias, e uma delas é a de que certos movimentos, sofridos pelos continentes, provocaram mudanças nas correntes marítimas, e também no clima do planeta. Isso fez a temperatura baixar, o que causou invernos mais rigorosos, consequentemente levando ao desaparecimento dos seres vivos que habitavam a Terra. Outra teoria sobre a extinção dos dinossauros, e a que é mais aceita pela comunidade científica, é a de que um asteroide, com aproximadamente 10 km de diâmetro, teria atingido a superfície da Terra, gerando uma explosão semelhante a 100 trilhões de toneladas de dinamite. Essa teoria afirma que a extinção dos organismos vivos, que habitavam a superfície terrestre, não ocorreu pelo impacto do asteroide com a Terra, mas sim por consequência dos efeitos que esse impacto causou. Os cientistas ainda não conseguiram desenvolver uma teoria aceitável, que justifique o fato de tantos fósseis terem sido encontrados no mesmo local. Cemitérios de dinossauros têm sido encontrados em todo o mundo. Em 2008, os chineses encontraram mais de 7.600 fósseis de dinossauros, depositados numa área de apenas 300 metros de comprimento. Na grande maioria dos fósseis encontrados, a forma anatômica do esqueleto está preservada. Isso reforça a tese de que estes enormes animais foram soterrados logo após sua morte. Até aqui, o que podemos concluir é que ainda existem muitos fatos sem explicação quando se refere aos dinossauros. Entretanto, em meio a milhares de teorias, a cada ano, o mercado de fósseis movimenta vários bilhões de dólares. Em 2011, um único dente de um suposto Tiranossauro Rex foi arrematado por mais de 100 mil dólares nos Estados Unidos. Em 2013, um esqueleto foi vendido na Inglaterra pela quantia de 630 mil dólares. E em 2012, um norte-americano pagou $1 milhão só para levar os ossos de um tiranossauro para casa. Muitas perguntas ainda estão sem respostas, mas no próximo capítulo, nós vamos descobrir o motivo pelo qual os dinossauros foram exterminados, e entender toda a realidade acerca dos lagartos terríveis. No passado, seres extraterrestres visitaram o planeta Terra, e se relacionaram com mulheres. Dessa relação, lhes nasceram filhos. Nos episódios anteriores, nós descobrimos que os seres nascidos da relação entre os extraterrestres e as mulheres humanas constituíram uma ameaça ao planeta, e que para livrar a Terra dessa grande ameaça, o Criador enviou os Nefilins à Terra para lutar contra os seres híbridos. Porém, Deus decidiu que essa luta não duraria para sempre, e optou por purificar a Terra de toda a carne. 120 anos após essa decisão do Criador, um dilúvio inundou toda a Terra, exterminando todas as espécies que não havia sido criada no Éden. Hoje, nós vamos reunir os achados científicos e investigar os registros antigos, para descobrir quem foram os seres que ameaçaram a vida no planeta Terra, ao ponto de o Criador exterminar com toda a sua criação. Eram esses os chefes de cada grupo de 10. Todos os demais que estavam com eles tomaram mulheres, e cada um escolheu uma para si. Então começaram a frequentá-las e a profanar-se com elas.
e eles ensinavam-lhes bruxarias, exorcismos e feitiços, e familiarizavam-nas com ervas e raízes. Entre mentes, elas engravidaram, e deram à luz a gigantes de 3.000 côvados de altura. Estes consumiram todas as provisões de alimentos dos homens. E quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhes, os gigantes voltaram-se contra elas, e começaram a devorá-las. Também começaram a atacar os pássaros, os animais selvagens, os répteis e os peixes, rasgando com os dentes as suas carnes, e bebendo seu sangue. Então a terra clamou contra os monstros. Quando os anjos decidiram tomar as filhas do homem, e delas gerar filhos, sabiam que estavam cometendo um grande pecado. Eles compreendiam que por causa deste grande pecado sofreriam a maldição de um grande castigo. No entanto, os escritos antigos revelam que estes anjos rebeldes planejaram gerar filhos das mulheres humanas, justamente para trazer o caos sobre a terra. E mesmo cientes que a execução desse projeto lhes traria uma maldição e um grande castigo, eles decidiram entre si que todos assumiriam as consequências desse ato, mas não deixaria de dar cabo aos seus planos. O livro de Enoque revela: quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhes filhas bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si: vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Disse-lhes então o seu chefe Senjasa: eu receio não queirais realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles responderam-lhe em coro: nós todos estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano, e sim executá-lo. Então eles juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiriam. Eram ao todo 200 dos que, nos dias de Jared, haviam descido sobre o cume do Monte Hermon. Chamaram-no Hermon porque sobre ele juraram e se comprometeram a maldições comuns. Como se pode notar, seres de outros mundos se rebelaram contra o soberano do universo, e decidiram gerar filhos com as mulheres humanas. Estes seres que foram gerados a partir daquela relação, eram monstros gigantes, seres híbridos, que se tornaram uma ameaça ao planeta Terra, pois eles passaram a devorar as pessoas e os animais. Quando a vida na Terra estava prestes a ser aniquilada, o Criador enviou anjos guardiões para aprisionar os anjos rebeldes, e destruir os monstros que eles geraram. E por fim, Deus enviou o dilúvio sobre a Terra, para exterminar com toda a carne, purificar o planeta de toda a maldade, e destruir completamente com os seres híbridos, descendentes dos anjos rebeldes. De acordo com os fatos apresentados no livro do Gênesis e no livro de Enoque, podemos afirmar que o principal objetivo do dilúvio foi exterminar uma espécie que não foi criada no Éden, mas sim, gerada pelo relacionamento entre seres deste mundo e de outros planetas. Então, qual foi a espécie extinta no dilúvio? Nos últimos séculos, a humanidade tem feito descobertas incríveis a respeito de seres que apresentam características distintas, e que foram mortos e soterrados repentinamente. Os lagartos terríveis têm fascinado os cientistas do mundo inteiro, e incitado o desenvolvimento de milhares de teorias a respeito de sua existência e extinção. A maioria destas teorias afirmam que estes seres viveram há milhões de anos atrás, e foram exterminados devido a mudanças climáticas ocorridas no planeta Terra. As teorias a respeito da existência dos dinossauros não admitem a existência de um ser soberano do universo. Os paleontólogos não acreditam na ocorrência de um dilúvio mundial, como descrito na Bíblia. Entretanto, estes cientistas são obrigados a reconhecer que as evidências da existência desses seres só chegaram até nossos dias, porque seus corpos foram cobertos de água e argila, logo após sua morte. Quando um ser morre, e seu cadáver permanece exposto, é inevitável a ação de abutres e micro-organismos. Assim, os ossos são desarticulados e espalhados pelo ambiente. Estudos revelam que um osso exposto ao ar livre se decompõe completamente em até 2 anos. Portanto, é inadmissível aceitar que os ossos dos dinossauros foram cobertos por sedimentos com o passar de vários anos.
Existe apenas uma explicação para que os ossos dos dinossauros tenham sido fossilizados e preservados até os dias de hoje. Essa explicação está no fato desses animais terem sido cobertos por água e argila imediatamente após sua morte. E existe apenas um relato de uma inundação capaz de matar e soterrar repentinamente estes seres: o dilúvio. Quanto à datação destes fósseis, nós vimos nos episódios anteriores que esse processo se dá por meio da medição da quantidade de elementos radioativos existente no fóssil, em comparação com a quantidade existente no tecido vivo do mesmo organismo. Porém, quando se trata de dinossauros, essa datação é apenas uma hipótese, por não se saber qual a quantidade do elemento existente no tecido vivo. Para chegar a uma estimativa desse valor, os cientistas utilizam valores presentes em animais que eles acreditam ter alguma ligação com os antigos dinossauros. Mas é preciso lembrar que, de acordo com o livro de Enoque e o livro do Gênesis, estes animais foram seres híbridos, descendentes de seres de outros planetas. Sua constituição não era a mesma dos seres da Terra, e portanto, não se pode compará-los com os animais criados no Éden. A ciência ainda não conseguiu explicar todos os mistérios que envolvem a existência dos dinossauros. A cada segundo, cientistas criam milhares de teorias, ignorando os escritos antigos e as informações descritas por pessoas que viveram há milhares de anos atrás. Nós continuaremos em busca da verdade, investigando as descobertas da ciência e reconhecendo a existência de um Criador. Relatos antigos indicam que uma raça reptiliana habitou entre nós. No passado, o planeta Terra foi visitado por seres que as pessoas da época os descreveram como homens-serpentes. Pessoas do mundo inteiro acreditam em teorias que afirmam existirem seres estranhos vivendo entre nós. Mas qual é a veracidade dessa história? Poderia a Bíblia e outros registros antigos nos fornecer alguma evidência da existência destes seres? Ou isso seria loucura? Nesse episódio, vamos investigar os detalhes da história, em busca de vestígios dos visitantes que estiveram neste planeta e deixaram suas marcas em nossas vidas. Por todo o mundo, existem relatos de seres estranhos que viveram entre nós. Seres chamados de homens-serpentes foram registrados pela mitologia grega, indiana e até mesmo na mitologia romana. Em 1979, a série O Elo Perdido encantou o mundo com sua teoria a respeito de uma raça reptiliana. O Elo Perdido tinha como parte do enredo, além dos dinossauros, homens-lagartos, chamados de Slistex, que viviam no período anterior aos homens pré-históricos, e eles eram guardiões de um portal do templo, em plena era dos dinossauros. Na atualidade, os teóricos da conspiração afirmam que seres lagartos ou seres serpentes estiveram na Terra há muito tempo atrás, e alguns ainda estão entre nós. Mas será que essas teorias têm algum fundamento? O que a Bíblia pode nos mostrar a este respeito? Nos episódios anteriores, nós descobrimos que seres de outros mundos estiveram no planeta Terra e se relacionaram com mulheres humanas. Também chegamos à conclusão que os seres conhecidos como dinossauros foram os seres gerados do relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas do homem, e que estes seres causaram grande caos na Terra, tornando necessário que o Criador enviasse os Nifilins ao planeta Terra para combater os seres híbridos e os anjos rebeldes.
descobrimos que os dinossauros foram mortos e soterrados por uma grande inundação, o dilúvio. A análise do livro do Gênesis e do livro de Enoque nos mostra que os filhos de Deus eram seres de outros mundos, também conhecidos como anjos. As filhas do homem eram mulheres humanas, os filhos gerados entre os seres de outros mundos e as mulheres foram seres híbridos, hoje denominados de dinossauros. E os Nefilins foram anjos guerreiros enviados à Terra para combater estes seres híbridos. Mas quem foram os seres extraterrestres que se relacionaram com as mulheres? Seriam estes anjos, os seres reptilianos registrados pela mitologia. O que dizem a Bíblia e o livro de Enoque a esse respeito? O livro do Gênesis afirma que uma serpente convenceu a Eva, a mulher de Adão, a comer do fruto do conhecimento, e assim desobedecer ao Criador. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis, capítulo 3, versos 4 e 5. Notem que apesar de a Bíblia afirmar que uma serpente seduziu a Eva, esta serpente não era como as serpentes existentes hoje, nem como os outros animais. A serpente que seduziu e convenceu a mulher de Adão a pecar contra o Eterno era um ser racional, detentor do recurso da linguagem. O livro de Enoque fornece mais informação a respeito do ser que seduziu a mulher de Adão no jardim do Éden. Em consequência desse julgamento, eles serão submetidos à angústia e ao estremecimento por terem desvelado aquelas coisas aos habitantes da terra. Os nomes daqueles anjos são os seguintes: o primeiro deles é Senjaza, o segundo, Artaquifa, o terceiro, Armém, o quarto, Cocabel, o quinto, Turael, o sexto, Runjal, o sétimo, Danjal, o oitavo, Necael, o nono, Baraquel, o décimo, Azazael, o 11º, Arnaros, o 12º, Batarjal, o 13º, Buzazejal, o 14º, Ananel, o 15º, Turel, o 16º, Semapesiel, o 17º, Getrel, o 18º, Tumael, o 19º, Turel, o 20º, Rumael, e o 21º, Azazel. E estes são os chefes dos seus anjos, e estes os nomes dos prepostos sobre 100, 50 e 10. O nome do primeiro é Jecom, é aquele que seduziu todos os filhos dos anjos, trazendo-os para a terra, e desencaminhando-os por intermédio das filhas dos homens. O segundo chamava-se Asbeel, este deu um mau conselho aos filhos dos anjos, fazendo com que corrompessem os seus corpos com as filhas dos homens. O terceiro chamava-se Gadreel, este ensinou aos filhos dos homens todos os golpes mortais. Também foi o que seduziu Eva, e que também ensinou aos filhos dos homens os instrumentos para matar, a couraça, o escudo, o montante, e acima de tudo, todas as armas assassinas. Foi por suas mãos que estas passaram a ser usadas pelos habitantes da terra, desde então e por todos os tempos. Notem que, segundo o livro de Enoque, o ser serpente que seduziu Eva a comer do fruto do conhecimento foi um dos anjos que se relacionaram com as mulheres, dando origem aos dinossauros. Seriam estes anjos seres reptilianos que visitaram a Terra. Seriam os lagartos gigantes, descendentes dos homens lagartos registrados pela mitologia. As teorias apresentadas nesta série não constituem doutrina religiosa e estabelecem uma ligação entre os relatos bíblicos e a ciência. E você, o que acha? Deixe seu like e o seu comentário.